Graça e paz, sou o pastor Humberto, servindo a Deus e aos santos no Ministério Acolher. E hoje pela manhã, fazendo o meu devocional e pensando em algumas coisas que eu tenho lido, em algumas coisas que eu tenho visto, ouvido e refletindo sobre os dias que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, esses dias de dor, de luto, de reclusão, de muitas outras coisas às quais nós não estamos acostumados. Me veio uma reflexão que sempre vem quando o mal nos acontece, seja ele na proporção mundial, universal, como é o de hoje, seja ele num grupo menor, como numa empresa, numa igreja, numa família, ou seja este mal a um nível individual. Sempre quando isso nos ocorre, de forma sensata, vem uma reflexão sobre quais são as responsabilidades no que está nos acontecendo, da parte humana e da parte divina. E é interessante a gente pensar que sempre vai haver uma parte humana e uma parte divina em tudo aquilo que nos acontece. Pelo menos é assim que eu creio. Eu quero fazer essa reflexão com você com base naquilo que está no livro de Gênesis, na história muito especial que é a história de José. A gente conhece José e a gente sabe que José é filho de Jacó, ele é neto de Abraão, ele é filho de Raquel, o grande amor da vida de Jacó, e isso faz dele, para o seu pai, uma pessoa muito especial e diferenciada. De forma alguma eu quero julgar o mérito do comportamento de Jacó, mas é apenas uma constatação bíblica de que José era um filho especial para Jacó. E a gente sabe um pouco da história, a história ela vai tomar uma evidência no capítulo 37 de Gênesis, mas a reflexão que eu quero fazer, ela de fato está no capítulo 50 do livro de Gênesis, no versículo 19, quando toda a história de José já tinha discorrido, desde a época em que ele sonhou com os seus irmãos lhe servindo, depois um outro sonho com seu pai e sua mãe lhe servindo, depois de todos os acontecimentos dele ter sido vendido como escravo para o Egito, passado ali também uma injustiça na casa de Potifar, sendo acusado falsamente, passado um período na cadeia e dali Deus usando ele em sonhos, ele sendo revelado como um homem de Deus e sendo colocado como a segunda pessoa do Egito. Há um período de fome que, por falta de planejamento de outros lugares, até por não saber que essa fome viria, só o Egito tinha comida e José era responsável pela comida. A Bíblia fala que os irmãos vão comprar comida e, para você que lembra da história, José, em dado momento de relacionamento com seus irmãos ali, ele não resiste e conta a verdade, diz que ele é José, o irmão deles que foi traído e vendido para o Egito. Isso coloca um grande temor no coração daqueles homens, pensando que vão morrer, pensando que José naquele momento seria vingativo, e José não é. Mas isso é no capítulo 45, mas quando chega no capítulo 50 de Gênesis, quando o pai de José morre, os irmãos temem de novo, porque agora o pai morreu, possa ser que José respeitou a vida do pai, mas que agora iria vingar. E José, ele não faz isso. Ele traz uma palavra que é onde é a base daquilo que eu tenho para você, para discutir sobre essa questão de responsabilidade de Deus e responsabilidade do homem, falando aí da responsabilidade humana e da soberania de Deus na história de cada um. E Gênesis 50, 19 vai dizer assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Essa é a pergunta que ele faz aos seus irmãos. Eu estou no lugar de Deus? E olha que interessante, José diz assim: vocês planejaram o mal, responsabilidade humana, contra mim, mas Deus a tornou em bem, soberania divina, para que hoje fossem preservadas muitas vidas. Conseguiu perceber que no mesmo versículo, José, ele não descarta a responsabilidade dos seus irmãos, dizendo: de fato vocês me venderam, de fato vocês planejaram mal contra mim. Trouxe a responsabilidade humana da história que ele tinha vivido. Mas ele diz assim: mas Deus tornou em bem. Fala da soberania divina.
que tentaram fazer um mal a ele, mas Deus transformou o mal que tentaram fazer a ele em bem. Isso é também evidenciado no capítulo 45, no versículo 5, quando a Bíblia fala que José se dá a revelar aos seus irmãos. O primeiro versículo fala de quando o pai dele morreu, mais adiante. Agora, retrocedendo na história, pegando o capítulo 45, versículo 5, a Bíblia diz que José diz assim: agora, pois, não se aflijam e nem se recriminam por ter me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vós. Mais uma vez, está evidenciadas duas coisas. A responsabilidade humana. José está dizendo: vocês me venderam para o Egito. Soberania divina. José dizendo: Deus me enviou adiante de vós para salvar vidas. Então, é dessa forma, dessa maneira, que eu enxergo a história da humanidade. Mesmo quando acontecem coisas ruins a nós. Esse versículo me faz entender e reforça na minha mente, eu queria que na sua mente fosse reforçada também, que a história não está à deriva. A história não está totalmente entregue nas mãos dos homens. Deus está no controle da história. Porque ao longo da vida, eu e você abrimos portas e fechamos portas, não é verdade? Nós fazemos escolhas. Deus nos deu essa liberdade de escolhas. Mas Deus nos deu essa liberdade de escolha, mas por outro lado, a própria Bíblia declara, e eu assim o creio, que tem porta que Deus abre que ninguém vai fechar e tem porta que Deus fecha que ninguém vai abrir. Isso me faz entender que eu tenho algumas liberdades no decorrer da minha história, mas em algum momento Deus interfere na minha vida e diz: por aqui não. Ou por aqui sim. Ou me força, ou me conduz. É assim que eu penso, é assim que eu acho. Porque eu não posso pensar eu penso, e não estou dizendo que eu seja dono dessa verdade, mas é a forma que eu enxergo a Bíblia. Eu penso que há dois pensamentos de fato quanto a isso. Primeiro, quando eu penso que a história está totalmente entregue na mão de Deus. É uma forma de pensar. Tem gente que acha que a história está totalmente entregue na mão de Deus e que eu não tenho escolhas nesta vida. Aí eu penso que essa fé é uma fé mágica, é uma fé alienante, é uma fé irresponsável. Seja o que Deus quiser, irresponsável. Porque eu fico esperando que tudo venha de Deus e eu não decido nada, eu não faço nada, eu não tomo ação nenhuma. Porque na minha concepção, na minha forma de pensar assim, o que me leva a agir? Nada. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus não quiser, Ele não vai fazer. Interessante isso, né? Mas isso mantém as pessoas que acreditam que tudo está nas mãos de Deus, que tem essa fé, que a nossa história está entregue nas mãos de Deus. Essas pessoas elas têm a inatividade, a paralisia, a inoperância, a estagnação e o desleixo com a vida. Elas não fazem nada pensando que Deus vai fazer tudo. Agora, tem o outro extremo, a outra forma de pensar. A primeira forma de eu pensar é eu pensar que tudo está entregue na mão de Deus e tudo vai acontecer sem que eu escolha, decida, interfira, faça nada. A segunda forma de pensar é eu pensar que eu tenho a prerrogativa de dar os rumos na história sozinho. Tem gente que pensa assim, que ele pode bancar a sua existência, que ele pode bancar a história e o andar da humanidade. Eu não penso que isso seja verdade. A fé apenas em si mesmo é vaidade, é orgulho e é pretensão. Eu acredito de forma diferente daqueles que pregam que Deus, eles dizem assim: Deus criou sim todas as coisas. Mas Deus é como aquele relojoeiro que deu a corda no relógio, criou o relógio, deu a corda e deixou o relógio funcionar sozinho. Tem gente que pensa que Deus criou todas as coisas e que agora Ele não faz mais nada. Ele está lá assistindo para ver o que vai acontecer, o que vai rolar nessa terra e em todos os outros lugares. Não é assim que eu penso. Eu penso que Deus, Ele tem soberania. E eu penso que sobre a minha história está as mãos de Deus. Mesmo quando as coisas ruins me acontecem. Guarde isso. É a forma de eu pensar. Eu penso que sobre a minha história tem as mãos de Deus. Eu não estou sozinho.
Porque eu penso que o homem sozinho, ele só vai poder seguir pelo caminho da tragédia, pelo caminho da destruição. Quando eu falo de tragédia, no sentido original, a palavra tragédia, ela vem do grego, que é tragos. Tragos quer dizer bode ou cabra. Da onde que vem isso? É porque na festa, no final da festa de Dionísio, se matava, se sacrificava um bode ou uma cabra. Então, no final da festa tinha morte. No final da festa tinha tragos. No final da festa tinha tragédia. E é assim, né, que o homem caminha quando ele caminha pensando que ele é totalmente independente de Deus. No final da festa tem morte. No final da festa tem uma tragédia. Então, a gente deve balancear essas duas coisas. Eu penso, e como está explícito no versículo que eu li, quando José diz aos seus irmãos: vocês me intentaram fazer mal, mas Deus pegou o mal que vocês intentaram fazer comigo e transformou em bem. Ou quando ele diz assim: foram vocês que me venderam para o Egito, mas foi Deus quem me enviou aqui antes de vocês para salvar vidas. Então eu prefiro olhar para a história da humanidade, nos males que a ela acontece, com essas duas perspectivas, da responsabilidade humana. Eu acredito que não só esse grande evento, essa grande epidemia pandemia que está no meio de nós, eu não acredito que o homem não tenha nenhuma responsabilidade sobre isso. Acredito que tenha. Mas eu acredito que haverá interferência de Deus sempre. Sempre haverá interferência de Deus. Eu não quero entrar aqui na questão de como seria essa interferência de Deus, mas eu acredito que existe. Eu acredito que em tudo Deus tem a liberdade e a soberania de intervir. E aí há três considerações para a gente fechar essa palavra. Há três considerações que eu queria que você fizesse sobre quando o mal te acontece, falando da responsabilidade humana e falando da soberania de Deus em interferir. Primeiro, olhando para José, a gente tem que aprender que quando o mal nos acontece, a gente tem que ter discernimento de Deus. Acontece uma coisa ruim na nossa vida, não pense que acabou. José tinha esse discernimento. Ele sabia que mesmo numa situação ruim, ela poderia ser favorável, porque quando ele estava preso injustamente lá no Egito, quando ele teve a oportunidade, mesmo ali estando preso, ele teve o discernimento que ainda preso, ele poderia ter a oportunidade de crescer e de fazer com que os sonhos de Deus se cumprissem na vida dele. Foi por isso que, quando ele interpretou os sonhos ali daqueles que estavam com ele, ele disse àquele que iria viver, ele disse: olha, você lembra de mim quando estiver no palácio. Então a primeira coisa é a gente discernir, ter um entendimento que mesmo no período ruim, mesmo no mal que me acontece, há uma oportunidade de acontecer o bem. Foi o que José entendeu quando ele disse aos seus irmãos: vocês me venderam, tá bom, é a responsabilidade sua, vocês de fato fizeram isso, mas era Deus me trazendo para cá. Outra coisa é disponibilidade, e isso é muito importante para nós hoje. Mesmo que o mal esteja em nossa volta, esteja disponível, não desista. José, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo traído, vendido, mesmo sendo colocado na cadeia, ele estava sempre disposto a servir e servir bem. Foi por isso que ele cresceu na casa de Potifar e foi por isso que ele cresceu quando estava na prisão. Então você entenda que mesmo num tempo ruim da sua vida, você tem de ter a disponibilidade de ser usado por Deus, de ser um canal de Deus. E outra coisa, descanso. Isso é fundamental. Descanse em Deus. José descansava em Deus. Jogado numa cisterna, descansou em Deus. Vendido como escravo, descansou em Deus. Acusado falsamente, descansou em Deus. Jogado numa prisão, descansou em Deus. Deus está no controle da minha história. Foi por isso que ele parou onde parou. Foi por isso que ele chegou onde chegou. E é por isso que ele é lembrado até os dias de hoje. Esse registro ficou na Bíblia Sagrada e está sendo considerado nessa palavra. Eu não sou determinista. Eu não sou daquela linha que acredita que o que tem de acontecer vai acontecer e pronto, acabou. Não acredito nisso. Eu acredito, e por isso estou transmitindo essa palavra, eu acredito na responsabilidade humana,
acredito que Deus me deu liberdade de escolhas, mas eu acredito também na soberania de Deus, que Deus interfere na minha história. Então, é dessa forma que eu penso. Eu penso que Deus vai me dando possibilidades de escolhas, e eu vou escolhendo. E mesmo quando acontece um mal sobre a minha vida, Deus tem o poder de fazer na minha vida o que fez na vida de José. Transformar o bem e o mal. Mesmo que me façam mal, Deus consegue mudar isso e transformar isso. Tem gente que não acredita na interferência de Deus. Agora, uma grande pergunta é: que diferença faz um Deus que não interfere no meu destino? Que diferença faz um Deus que me abandona à mercê do mal? Então descanse. Descanse em Deus. Porque mesmo que o mal esteja bem perto de nós, Deus ainda é soberano na história. Mesmo que você tenha feito escolhas erradas, e essas escolhas erradas talvez te conduzido por um caminho ruim, tenha as suas escolhas erradas, mas há uma soberania de Deus de corrigir também os teus caminhos. Esta é a palavra com a qual eu quero te abençoar hoje. Esta é a palavra que eu deixo para a sua vida. Estamos orando por esse tempo de dificuldade. Se você foi abençoado, se sentiu abençoado por essa palavra, compartilhe com alguém, deixe o seu like. Estamos postando isso também no YouTube, divulgue o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Fique em paz.